E logo em seguida tem um ribeiro que vem do Líbano chamado Hasbani. Então, dessas três fontes, Bânias, com as cachoeiras de Sar'a, que são as do degelo do Hermon, que você só vai ver essa cachoeira em uns 3 ou 4 meses por ano. Sar'a, Bânias, Dan e Hasbani formam as principais fontes do Jordão, e ali ele desce mais de 70 quilômetros até chegar no Mar da Galileia. Olá, meus irmãos, que bom que estamos aqui na continuidade deste seriado importante, falando sobre segredos das terras bíblicas. E já passamos pelo Egito, desertos, oásis, pirâmides, muitas novidades e fatos históricos, arqueológicos, e agora nós vamos seguindo. Uma parte importantíssima, porque vamos entrar em Canaã, a terra prometida. Nosso convidado está aqui, nosso irmão Antônio Araújo, vai falar mais um pouquinho, porque ele tem muitas novidades para vocês nesse episódio. Fique conosco e boas-vindas aqui ao nosso irmão Antônio. Mais uma vez, obrigado, pastor Alírio Misael. E vamos lá, né? Nós paramos no Monte Nebo, quando Moisés contempla a terra prometida. Num dos blocos a gente pôde explicar como essa contemplação foi literal. Quando o clima está com pouca névoa, e essa névoa que a gente menciona é uma questão de poeira, de vento, né? Uma região muito rochosa, é possível sim, do alto do Monte Nebo, você contemplar até o mar Mediterrâneo, do outro lado das montanhas de Samaria, que hoje a gente conhece como Cisjordânia. Sim. Então agora nós vamos descer o Monte Nebo e cruzar o Jordão. Vamos cruzar o Jordão, que beleza, né? Então ali já, sob o comando de Josué, o povo recebeu todas as instruções para atravessar o Rio Jordão. E falando sobre o Rio Jordão, ele nasce lá em cima, né? Depois passa para o Mar da Galileia, tem acho que total 250 quilômetros, né? É um rio importantíssimo, né? Toda a história bíblica, ele acaba aparecendo em vários episódios importantes, né? O Rio Jordão, ele é importante em todos os sentidos: histórico, bíblico, político, econômico. O Rio Jordão, ele é determinante na história do Israel bíblico antigo, do Israel moderno. As nascentes dele ficam no extremo norte, logo aos pés do Hermon, antes do Parque Nacional de Bânias, no norte de Israel, existem as famosas cachoeiras de Sar'a. Sar'a é uma cachoeira temporária, digamos assim, porque o período de chuvas em Israel começa ali por volta de outubro, vai até março. Em alguns casos tem chuvas ocasionais em maio, junho, mas junho é raríssimo. E aí volta a chover de novo só em outubro. Porém, no inverno, que começa ali dezembro e janeiro ao seu auge, quando o Monte Hermon fica com seu topo todo coberto de neve. Final de fevereiro, essas neves começam a derreter e as águas descem. Então elas formam alguns ribeiros do degelo do Hermon. O salmista, no Salmo 33, quando ele fala da beleza da comunhão, da beleza de nós estarmos juntos, uma das coisas, ele usa as coisas mais belas para celebrar e comparar essa comunhão. E ele cita o óleo que desce pela barba de Arão, a unção do sacerdote, e ele cita o orvalho do Hermon, que é esse degelo das neves. Então, se formam algumas cachoeiras que são muito bonitas. As mais famosas são as de Sar'a, e esse pequeno ribeiro se junta às águas que vão brotar em Bânias. Bânias tem esse nome porque era um templo grego, um templo pagão, ao deus Pan. E aí se criou o nome de Pânias. Mas como aquela região é milenarmente habitada por árabes também, o árabe não consegue pronunciar a letra P. Então, ali passa a se chamar Bânias, ao invés de Pânias, né? A gente brinca muito, quando a gente brinca com os amigos árabes, dizemos, olha, que é muito difícil, que a gente vai comer alguma coisa à noite e o garçom pergunta o que você quer. Ele fala, eu quero bebs e pizza.
Por isso o nome Banias, e ali tem as primeiras nascentes do Jordão. Logo abaixo do Parque Nacional de Banias, que é onde ficam as ruínas de Cesareia de Filipe, que é um evento bíblico assim marcante, que é ali que Pedro, né, os discípulos, conversando com Jesus, Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Né? Eles respondem em seguida: e vocês? Né? Porque eles disseram: um profeta, né, um judeu aí desesperado. E vocês, o que vocês acham? Pedro responde: tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. E o Senhor fala para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do Senhor. Isso acontece ali nas nascentes do Jordão. Mais abaixo tem o Parque Nacional de Dan. A gente chama isso Circuito das Águas, onde também há águas brotando da rocha. É muito interessante porque no alto tem o Hermon, tem as águas que descem em forma de ribeiro, mas tem as águas que penetram o solo porque é uma montanha calcária, ou seja, uma rocha porosa. E essas águas que penetram a montanha, elas brotam das rochas lá em Banias e depois brotam das rochas também em Dan. E logo em seguida tem um ribeiro que vem do Líbano chamado Hasbani. Então, dessas três fontes, Banias, com as cachoeiras de Sará, que são as do degelo do Hermon, que você só vai ver essa cachoeira em uns 3 ou 4 meses por ano. Sará, Banias, Dan e Hasbani formam as principais fontes do Jordão, e ali ele desce mais de 70 quilômetros até chegar no Mar da Galileia. Então é um rio, historicamente, a maior fonte de água de Israel. Hoje Israel está desenvolvendo técnicas, 4 das maiores usinas de dessalinização de água do mar de todo o mundo estão em Israel. Então, em breve, há uma expectativa de que Israel use muito mais água do mar Mediterrâneo do que propriamente a água do Jordão ou de qualquer outra fonte. A Eilat, no extremo sul de Israel, é conhecida por ser a primeira cidade de Israel 100% abastecida com água de uma usina de dessalinização retirada do Mar Vermelho. Porém, com essas novas gigantescas usinas e com a diminuição de custos, Israel conseguiu desenvolver novas técnicas, onde metade do custo vai ser aplicado. Então, isso visa preservar o Jordão. Mas voltando na história, o Jordão de tantas aventuras, o Jordão do Mar da Galileia, é a fonte d'água do Mar da Galileia, que ali a gente tem a pesca maravilhosa, a primeira e a segunda pesca, né? Quando na segunda vez o Senhor Jesus restaura o ministério de Pedro, o seu chamado, ali ao redor do Mar da Galileia, onde Jesus praticou 80% de seu ministério, ou seja, tudo águas vindo do Jordão. O próprio Jordão, antes de desaguar no Mar Morto, é o local onde João Batista recebeu Jesus para ser batizado. O próprio Jordão, que foi cruzado algumas vezes, e a mais famosa quando Josué cruza, que é a primeira vez que o povo de Israel já vindo para tomar posse da terra. E na história moderna, é a razão dos conflitos, principalmente entre Síria e Israel. A Síria, durante muito tempo, tentou contaminar as águas do Jordão desde as suas nascentes, e eram conflitos. Mais na frente nós vamos, num dos nossos episódios, falar sobre esses conflitos e falar sobre como um espião israelense egípcio foi decisivo para que Israel conquistasse as montanhas de Golã na Guerra dos 6 Dias. São muitos eventos bíblicos e históricos, e tudo isso o Jordão envolvido. Né? Então, a gente gostaria só de destacar também, já que o Jordão é tão assim, importante na história bíblica, a travessia, né, do povo hebreu, né, entrando em Canaã, ali, sob o comando de Josué, quando as águas se abriram. Exatamente. Né? Que milagre maravilhoso, porque eles já tinham presenciado 40 anos antes o Mar Vermelho. De repente, o Jordão, inclusive, acho que nesse tempo, ele transbordava pelas suas ribanceiras. Então, foi uma abertura extraordinária, sensacional. E depois, mais para frente, temos o Elias também atravessando o Jordão, quando Sim. ele feriu as águas com seu manto. Né? Depois o Eliseu copiou Elias, voltando, né? Ele, na volta, no retorno,
ele então fere as águas e ele está, onde está o Deus de Elias? Que maravilha! As águas se abriram também. Depois o próprio Eliseu mais para frente, né? Ele passa por outros episódios, quando o machado caiu na água, acho que foi no Jordão também, né? Foi no Jordão também. Jordão. Depois o Naamã teve que mergulhar no Jordão para ser curado. Mergulhou 7 vezes, né? Se alguém quiser ser curado, vai lá 7 vezes, né? Mas aí já é superstição, tá? Não faça isso, não. Ali foi comando do Espírito Santo, né? Ato profético, né? 7 mergulhos no Jordão. E aí continua, até chegar realmente o batismo de Jesus, que acho que é o auge da história do Jordão. Acho que o Jordão teve esse privilégio de receber, né, o Criador do universo sendo batizado ali. Então, mas vamos em frente. O povo atravessa o Jordão e chega onde, pastor? O povo de Israel. Só você falando aqui, o Criador sendo batizado no Rio Jordão, o Criador do universo, é a criatura se rendendo ao seu Criador, né? É verdade. E só para completar algo que você falou, que é muito importante, às vezes passa despercebido por quem está nos vendo e ouvindo, assim como eu disse em um dos blocos, como hoje o Rio Nilo tem 40% da vazão que tinha 100 anos atrás, o Jordão hoje não é nem sombra do que era, porque imagine Israel hoje com 8 milhões de habitantes, e até alguns poucos anos atrás o Jordão era o maior recurso d'água para esses milhões de habitantes. Então o leito do rio diminuiu muito, e ainda se usa ele para irrigação, tanto em Israel como na Jordânia. E a gente costuma dizer, a cosmovisão bíblica é muito importante se atentar a ela, porque alguém pergunta, o Mar da Galileia, chega lá é um lago, o Sermão da Montanha, chega lá é um morro, né? E o mineiro, por exemplo, que ele vai louco para ver o Rio Jordão, chega lá e fala, mas isso aqui é um córrego. É porque era a cosmovisão deles, é o rio que eles conheciam. O povo antigo, na antiguidade, segundo os historiadores, uma pessoa nascia, crescia e morria sem se ausentar mais que 40 quilômetros do local que nasceu. Jesus foi uma exceção, mas mesmo assim Jesus, o máximo que ele foi de distância do local que ele nasceu foi 120 quilômetros. Então, assim, num raio, na verdade, de onde nasceu, de onde ele cresceu, né? Você pegando Nazaré ali na Galileia, num raio de 120 quilômetros foi o máximo que Jesus alcançou. Então, hoje, quem vê o Jordão, né, eu creio que um atleta de salto em distância na Olimpíada consegue pular o Jordão hoje, se ele estiver lá onde o Jordão deságua no Mar Morto, ele é bem estreito. É um filetinho de água ali, né? É um filete de água. Filete de água, assim, acho que uns 3 metros, mais ou menos. É uma coisa bem... Ele passa... No norte ele chega assim um pouquinho mais largo, mas lá onde ele deságua já é pouca água. Pouca água, né? Bem pouca água. Uma água, pelo menos que eu passei por lá, estava bem barrenta já ali, né? Não sei ali no final é bem barrenta. Existe um site de batismos, é um local de batismos ali, mas a maioria usa lá no norte, num local chamado Yardenit, porque é quando o Jordão sai do Mar da Galileia, a água ainda está limpa. Sim. Ali embaixo, como você falou, é um misticismo, um tradicionalismo. Muita gente quer ser batizado exatamente, não simplesmente no Rio Jordão, mas no local do Rio Jordão que Jesus foi batizado. E aí se submete à água um pouco mais barrenta ali, por ter um valor histórico, emocional, certo. Mas é um local onde ele está realmente bem, bem estreito. E vamos lá. Cruzou o Jordão, e agora? E agora? Josué está levando o povo, agora enfim entramos em Canaã, né, pastor? E se você imaginar a cena, né? Milhões de pessoas, né? Porque eram 600 mil homens de guerra, mais todo o povo, cruzaram o Jordão. Tem todo aquele momento também das pedras que tiraram do Jordão, fazer o memorial, né? Depois colocaram no meio do Jordão. Então isso faz parte da história bíblica. Mas acho que é importante comentar que eles chegam em Gilgal, é isso? Exatamente. Gilgal, cidade importantíssima também no cenário bíblico, ele aparece em vários momentos como um local que marca a vida de vários personagens bíblicos importantes. Gente, nós vamos dar continuidade daqui a pouco, vocês fiquem por aí, nós vamos ter outros episódios maravilhosos. Quero agradecer ao Sr. Antônio por mais essa etapa de grandes informações. Prazer e honra estar aqui com vocês. Então, olha, que Deus abençoe o seu coração e fique na paz do Senhor.